Damares atacou Alexandre de Moraes e sugeriu que ele faça exame de sanidade mental. Tá lá no Diário do Centro do Mundo, meus queridos e queridas, essa notícia importante. Na quarta-feira, dia 30 de abril, durante a sessão da Comissão de Segurança Pública no Senado, a senadora Damares Alves, do Republicanos do DF, atacou Alexandre de Moraes e sugeriu que o ministro do Supremo Tribunal Federal passe por um exame de sanidade mental. A declaração ocorreu durante uma audiência com o jornalista Glenn Greenwald, que falava sobre as ameaças contra o ex-assessor do magistrado Eduardo Tagliaferro. Segundo a bolsonarista, a conduta do ministro pode representar risco à segurança pública. Acho que ninguém nunca pediu um exame de sanidade mental, insanidade mental, e é possível na legislação brasileira solicitar um exame de sanidade mental da autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação, então acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja de caráter, talvez ele esteja com complexo de perseguição, isso é doença mental e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Alvo frequente. Moraes é alvo frequente de aliados de Jair Bolsonaro. O ministro conduz processos que envolvem o ex-presidente, milícia e grupos ligados ao antigo chefe do executivo que ameaçavam o sistema democrático. Essa não é a primeira vez que Damares promove ataques contra o magistrado. Em 2022, ele afirmou que o inferno enviou capetas para atrapalhar o então governo Bolsonaro. Sem citar nomes, a senadora possivelmente se referia a Moraes como capeta careca. Saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas, você não tem ideia, tem até careca. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo, tudo conspirou contra este governo, afirmou Damares. Na ocasião, o ministro havia prorrogado por 60 dias um inquérito que investigava a live em que o ex-presidente associou falsamente a vacinação contra a Covid-19 ao aumento de risco de contrair HIV. Tem que fazer exame mental nessa senhora, sim, sem dúvida nenhuma. E vamos ver aqui ela atacando o Moraes. E eu acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de insanidade mental de autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Eu quero pensar depois sobre isso. E o Glenn Greenwald ouvindo isso normal, né? Que coisa absurda. Boas notícias do Supremo. O Supremo sinaliza não resistir à redução de penas ao golpistas do 8... Não é uma boa notícia, não. Sinaliza não resistir à redução de penas a golpistas do 8 de janeiro. Entenda, vamos ver aqui. O Moraes ontem manifestou contra essa anistia soft, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal têm atribuído ao Congresso Nacional a iniciativa de buscar uma alternativa de redução das penas dos condenados pelos atos terroristas promovidos em Brasília em 8 de janeiro de 23, conforme informações da Folha de São Paulo. Apesar das discussões, ministros do Supremo negam ter dado aval. Boa, não, eles estão resistindo. Aval à proposta que está sendo elaborada no Congresso. No entanto, sinalizam que não devem resistir ao projeto de lei, conforme afirmaram os ministros. Não, é uma notícia ruim mesmo. Essa anistia light. A proposta em discussão envolve uma mudança na dosimetria das condenações com alteração do Código Penal e foi debatida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo menos por 3 ministros do Supremo. O projeto liderado por Alcolumbre tem o objetivo de reduzir penas de partes dos condenados considerados massa de manobra, enquanto aumenta as punições para lideranças dos ataques em Brasília. A proposta, articulada em conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, também visa enfraquecer a proposta de anistia, que já conta com as assinaturas suficientes para tramitar em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Uma ala mais política do Supremo, representada por ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, defende que o tribunal tenha aplicado penas previstas pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, aprovada pelo Congresso em 2021, no caso dos ataques do 8 de janeiro. Segundo essa perspectiva, as críticas às penas elevadas para os denunciados pelo golpe de Estado devem ser direcionadas aos congressistas e não ao Supremo Tribunal Federal. Um ministro, sob condição de anonimato, afirmou que o ajuste na legislação proposto por Alcolumbre seria uma confissão do Legislativo.
Essa ala do Supremo acredita que o STF pode conter a crise gerada pela ofensiva bolsonarista por anistia ao analisar individualmente os processos contra os condenados. A estratégia inclui conceder prisões humanitárias, liberar presos provisórios e autorizar a progressão das penas ao longo deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, relator de mais de 1.500 processos relacionados aos ataques do 8 de janeiro, já adotou essa estratégia que foi interpretado no Supremo como um gesto de pacificação por parte do ministro. Outros 2 ministros do STF se dizem favoráveis à proposta de redução de penas, como alternativa à anistia irrestrita apoiada pelos bolsonaristas. No entanto, eles rejeitam a ideia de que a mudança do Código Penal seja resultado de um acordo institucional entre Legislativo e Judiciário. De acordo com integrantes do STF, o caminho para uma possível revisão das penas, após uma mudança na legislação, seria a análise de um habeas corpus coletivo para os condenados. No entanto, existiria uma divisão entre aqueles que lideram a tentativa de golpe e aqueles que participaram dos atos do 8 de janeiro invadindo os prédios. A separação exata desses grupos dependeria dos termos da nova lei a ser aprovada no Congresso. A eventual redução de penas poderia resultar na soltura de grande parte de cerca de 120 presos pelos ataques, uma vez que a progressão de regime é permitida após o cumprimento de 1/6 da pena. Isso aqui não me agrada nada, mas assim, tá tendo pelo menos uma discussão no Supremo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.